Atos dos Apóstolos, hoje é o capítulo de número 5. Então Ananias e Safira venderam uma propriedade e resolveram dar o valor como oferta para a igreja. Porém, ele teve a grande ideia de dar apenas uma parte e ficar com a outra. O problema é que eles mentiram sobre o valor. Verso de número 2 nos diz assim: mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. O pecado que os levou à morte foi o fato de tentarem enganar os homens de Deus, mentindo ao Espírito Santo. O verso de número 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? A oferta era voluntária, mas a intenção deles foi mostrar algo que eles não eram, e isso irritou o Senhor. O versículo 4 diz assim: conservando-o, porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Regidos pelo poder de Deus, a igreja primitiva continuava a crescer. Era cada vez maior o número de pessoas e que era acrescentada à comunhão. Milagres extraordinários aconteciam entre eles, tipo, a sombra de Pedro curava. Versículo 15 nos diz: a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Muitos enfermos e pessoas oprimidas procuravam a igreja porque lá eles encontravam a cura. Versículo 16. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Movidos por inveja, as autoridades religiosas, percebendo o crescimento da igreja, verso 17, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Ordenou a prisão dos apóstolos, na tentativa de inibir e parar a obra de Deus. Verso 18. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas aí o anjo vai lá e liberta os apóstolos. Versículo 19. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu a porta do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse. Então o anjo foi lá, libertou eles, colocou lá fora e disse para eles, versículo 20, ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Ao ser chamado mais uma vez para depor, Pedro, em sua defesa, anuncia Jesus Cristo e fala sobre o propósito de sua morte e ressurreição. Versículo 28, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. E para mostrar às autoridades de Israel que o plano de intimidação não estava surtindo efeito, então Pedro declara no versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Aí no versículo 34 ao 40 nós vemos aí o parecer de Gamaliel. Gamaliel era um grande respeitado mestre judeu. Inclusive foi mentor de Paulo quando estudava para ser doutor na lei. Verso 34. Mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco. O conselho dele para as autoridades religiosas é de alguém que realmente teme a Deus. Deixe esses homens em paz, solte-nos. Verso 38 nos diz assim: agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra
vem de homens, perecerá. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Verso 39 nos diz isso. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Mais uma vez, os apóstolos são libertos. Contudo, nessa ocasião, uma alegria sobrenatural tomou conta de seus corações. O motivo era o fato de serem considerados dignos de sofrer por amor de Jesus. Para nós encerrarmos o capítulo de hoje, versículo 41 e 42. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Que Deus te abençoe e que a paz do Senhor seja com você e esteja no teu lar.